Você já reparou como o corpo parece implorar por movimento? Como se fôssemos feitos para não parar. A quietude prolongada nos enferruja, nos esvazia. Mas correr, levantar peso, suar. De alguma forma, isso nos devolve algo que o mundo vive tentando roubar. Não é só sobre músculo, nem sobre estética. É como se, a cada respiração ofegante, Deus sussurrasse: eu te fiz para ir além. Talvez a atividade física seja mais do que saúde. Talvez seja uma oração com o corpo, uma forma de lembrar que estamos vivos e que fomos feitos para lutar. Imagina um mundo onde nada se move, sem vento, sem marés, sem o som de passos sobre a terra, tudo parado. Seria um mundo morto, não seria? O movimento é a primeira evidência da vida. O feto se mexe no útero antes mesmo de sabermos seu nome. A criança corre antes de entender o porquê. E o idoso que para de se mover, começa a desaparecer devagar. Mas então, por que a gente trata o movimento como punição? Faz exercício que emagrece. Vai pra academia que você tá feio. Corre mais, sua preguiça. Transformaram o sagrado em castigo. Tiraram o espírito da prática e colocaram apenas cobrança. Mas e se Deus tivesse colocado o movimento no centro da existência, não como penitência, mas como louvor? A primeira ordem divina: mexa-se. Você já parou para pensar qual foi a primeira ação da história humana, segundo o Gênesis? Não foi falar, não foi pensar, não foi sentir, foi trabalhar o corpo. E Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Ou seja, cavar, plantar, carregar, cuidar, proteger, mover-se. A primeira missão divina não foi intelectual, foi física, e não como castigo. O Éden ainda não havia sido perdido. Era a forma mais pura de conexão com o Criador. Corpo ativo, mente presente, alma desperta. Mas a gente esqueceu. O culto ao conforto. Vivemos num tempo onde o conforto virou Deus. Elevador para subir um andar. Delivery para evitar caminhar até a esquina. Tela, tela, tela. Não que conforto seja um problema. Mas e quando o conforto se transforma em prisão? Quando cada músculo queima só de tentar amarrar um tênis? Quando o pulmão pede socorro por subir uma escada? Quando o espelho vira um lugar que a gente evita? Isso ainda é conforto? Ou será que viramos escravos de uma liberdade que só enfraquece? O corpo como templo. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que acontece com um templo que nunca é cuidado? Ele desaba, racha, fica abandonado. E não é só por estética. É, porque o corpo é o palco da experiência humana. É com ele que você sente o abraço do seu filho. Corre atrás dos seus sonhos, literalmente. Abraça, dança, chora, ri, ama. Então por que tratá-lo como se fosse descartável? Por que alimentar mal, deixar apodrecer, negligenciar, se é justamente nele que a sua alma mora? Talvez, só talvez, a atividade física seja uma forma de fazer manutenção no templo. Uma forma de dizer: Deus, eu honro o lugar onde o Senhor me colocou. Mas então, por que Essa é dói? boa, né? Se Deus quer que a gente se mova, por que levantar peso machuca? Por que correr cansa tanto? Por que o corpo grita de dor em vez de cantar de alegria? A resposta pode ser mais profunda do que parece. Dor não é punição, é resposta. É o eco do esforço. É o lembrete de que existe transformação em andamento. Você não sente dor porque algo deu errado. Você sente dor porque algo está mudando. Assim como uma semente que rompe para virar árvore, ou um músculo que se rasga para crescer mais forte. O desconforto é parte da criação, e criar sempre foi uma linguagem divina. Cada treino é um símbolo. Se você olhar com olhos atentos, vai perceber que o treino físico é cheio de metáforas espirituais. Você levanta um peso, cai, tenta de novo. Resiliência. Você corre mesmo cansado. Fé. Você progride devagar, mas segue firme. Esperança. E quando termina, mesmo suado, exausto, quase destruído, você sente paz. Não porque doeu, mas porque de algum jeito você se reencontrou consigo mesmo, no processo. E isso, meu amigo, é espiritual.
Mas espera, se tudo isso é tão poderoso, tão transformador, por que tanta gente evita? Por que é tão mais fácil escolher o sofá? Por que as pessoas sabem que faz bem, mas não fazem? Tem algo por trás disso. Algo que talvez não seja só preguiça. Talvez seja algo mais profundo, mais existencial. Você já se perguntou por que tanta gente sabe que precisa se exercitar, mas mesmo assim não faz? Não é por falta de informação. Todo mundo já ouviu 1000 vezes que atividade física faz bem. Mesmo assim, os tênis seguem no fundo do armário. A academia vira um boleto fantasma. E cada escada vira um Everest. Mas por quê? Será que é só preguiça? Ou será que existe uma força silenciosa, quase invisível, nos afastando do que nos cura? A cultura do corpo anestesiado. Olha ao seu redor. Quantas vezes você vê alguém se orgulhando de estar cansado demais para treinar? Quantas vezes o "não tenho tempo" soa mais nobre do que "hoje eu me cuidei"? Vivemos num mundo que valoriza o sacrifício, desde que ele seja pela máquina, não pela alma. Trabalhar até desmaiar? Admirável. Mas parar uma hora para suar, respirar, se reconectar com o corpo? Frescura, luxo, egoísmo. E se essa lógica estiver completamente invertida? E se, na verdade, o que o mundo chama de desnecessário for justamente o que está nos matando aos poucos? A teologia do esforço mal canalizado. Muita gente cresceu ouvindo que esforço é sagrado. Se esforça, menino. Vai trabalhar duro. Garota, nada vem fácil. Ok. Mas, para onde estamos canalizando esse esforço? Para ganhar dinheiro? Para sustentar uma imagem? Para provar valor para quem nem olha mais para a gente? Aí chega o corpo, esse fiel escudeiro, e diz: Ei, e eu? Lembra de mim? Mas a gente só escuta quando ele grita, quando adoece, quando trava, quando desaba, e nesse ponto, já é tarde demais para prevenção. Agora é contenção de danos. A verdade é que esquecemos do corpo. Mas o corpo nunca esquece da gente. Ele só vai aguentando em silêncio, até não aguentar mais. O paradoxo da liberdade. A vida moderna vendeu uma ideia tentadora. Você é livre para fazer o que quiser. Mas aí você escolhe não se exercitar. Escolhe dormir mais 5 minutinhos. Escolhe fast food todo dia. Escolhe conforto. Livre, certo? Mas passa uns meses, e essa liberdade se transforma em fadiga constante, falta de ânimo, dores aleatórias, autoestima no chão. Que liberdade é essa que te deixa preso dentro do próprio corpo? A real é: você não está escolhendo. Você está sendo arrastado. Arrastado por um sistema que lucra com a sua estagnação. Arrastado por algoritmos que te mantêm sentado. Arrastado por traumas que dizem que você nunca vai conseguir mudar. E enquanto isso, o corpo vai ficando para trás, a alma vai ficando abafada, e o espírito vai perdendo espaço. Corpo, mente, espírito, a trindade esquecida. Você já reparou como separamos tudo? O corpo vai para a academia, a mente vai para o livro, o espírito vai para a igreja. Mas e se isso for uma coisa só? E se o treino físico também for oração? E se correr for um jeito de meditar? E se suar for uma forma de se purificar? Olha o tanto de gente que só consegue pensar melhor depois de se mexer. Olha quantas ideias vêm durante uma caminhada. Quantas decisões difíceis se resolvem depois de uma corrida solitária. Quantos traumas começam a sair do peito quando a gente começa a suar. Talvez o corpo seja o lugar onde a alma começa a falar, e o movimento seja o idioma. Mas, então, por que Deus nos deu músculos? Já parou para pensar nisso? Ele poderia ter feito um ser frágil, uma mente que habita um corpo mínimo, delicado, estático. Mas ele nos deu pernas, braços, força, nos deu capacidade de resistir à gravidade, de empurrar, levantar, correr, saltar. E tudo isso gasta energia, cansa, mas também transforma. Porque o exercício não molda só o corpo, ele molda o caráter. E talvez seja por isso que a jornada física seja tão importante, porque o músculo que cresce carrega junto uma mente que amadurece.
e um coração que aprende a confiar no processo. Mas, e se você não conseguir? E se a dor for mais forte do que a vontade? E se toda vez que tenta, vem aquela voz dizendo: você nunca vai conseguir. Você decide que vai mudar? Coloca o tênis. Dá play na playlist de treino. Começa a imaginar um novo eu surgindo do outro lado. Mas então, aparece ela. Aquela voz, silenciosa, mas brutal. Você já tentou antes e falhou? Olha pra você. Não combina com... É tarde demais. Você não nasceu pra isso. E, de repente, o maior peso do dia não está nas suas costas. Está dentro da sua cabeça. Essa voz tem nome. É o eco da desistência. É o fantasma do passado. É o trauma que ainda habita o templo. O templo ferido. Lembra quando a gente falou que o corpo é templo? Pois é. O problema é que muitos desses templos foram violados. Por palavras cruéis. Por olhares julgadores. Por comparações injustas que nos seguiram desde a infância. Alguém riu do seu corpo na escola. Alguém disse que você nunca seria forte o suficiente. Alguém ensinou que você tinha que se odiar antes de merecer mudar. Essas coisas entram, ficam, e vão se instalando na arquitetura do templo, até que um dia você mesmo começa a repetir o que disseram. E então, o treino que deveria ser libertador vira castigo. Não porque dói, mas porque reabre feridas antigas. A dor invisível. Existem dois tipos de dor no exercício. A que queima o músculo e a que esmaga a alma. A primeira é biológica. A segunda é emocional. E quase ninguém fala dela. É a dor de se sentir ridículo, de não caber na própria roupa, de olhar para o lado e ver gente mais bonita, mais forte, mais pronta. E você ali, começando do zero, de novo. Dá vontade de sumir, de parar, de voltar para o sofá e fingir que nunca tentou. Mas é justamente aí que o milagre começa a se aproximar. Porque Deus nunca apareceu para quem se achava completo. Ele se revela aos quebrados, aos que tentam, mesmo tremendo, aos que vão, mesmo com vergonha. O treino como oração silenciosa, tem gente que ora ajoelhado, outros de olhos fechados. Mas talvez você também esteja orando. Quando acorda cedo, cansado, mas escolhe ir. Quando está no limite, mas faz mais uma repetição. Quando tudo dentro de você grita desiste, e mesmo assim você continua. Você não diz nada, mas o seu corpo está dizendo tudo. Senhor, eu ainda acredito que posso me transformar. Senhor, eu não quero mais ser prisioneiro do medo. Senhor, me encontra aqui, nesse suor, nessa dor, nesse silêncio. E Deus ouve, porque Deus entende a linguagem do esforço. O esforço verdadeiro é uma forma de fé. A idolatria do corpo ideal. Sabe por que tanta gente desiste? Porque acham que o exercício só vale se gerar resultados rápidos. Se der para postar. Se render aplauso. Mas isso não é espiritualidade. É performance. E espiritualidade de verdade não está no antes e depois. Está no durante. Está naquele dia em que você só consegue fazer 5 minutos. Mas vai, mesmo assim. Naquele dia em que você chora durante o alongamento e nem sabe o porquê. Naquele dia em que você olha no espelho e pela primeira vez não sente ódio do que vê. Isso é vitória. Isso é cura. Mas o mundo não aplaude cura. O mundo aplaude estética. Então você precisa escolher. Vai continuar buscando aplauso? Ou vai começar a buscar liberdade? O inimigo da alma. Você sabia que a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa divisor? O que divide você de você mesmo? O que separa seu espírito da sua carne? O que te impede de amar seu corpo como Deus o fez? Talvez o verdadeiro inimigo da sua alma não esteja fora, está aí dentro. É essa desconexão, esse vazio entre o que você quer ser e o que você acredita que merece. E o exercício físico, quando bem direcionado, pode ser a ponte. Não para você se encaixar num padrão, mas para você se reconciliar com quem você é, para você reconstruir não só músculos, mas identidade. O exército dos que continuam, você já viu um exército de... Verdade? Não é feito só de heróis.
É feito de gente comum que não para de levantar. Gente que cai 7 vezes e levanta 8. Gente que sangra, mas segue. Gente que não quer medalha, quer significado. Esse também é o exército de Deus. Gente que treina, não porque se odeia, mas porque se ama o suficiente para mudar. Gente que sua, não para impressionar, mas para se libertar. Gente que transforma o treino em altar e o corpo em instrumento de louvor. Porque Deus não criou a atividade física como punição. Ele a criou como caminho, como gesto, como resposta. Uma forma de viver a fé, com o corpo inteiro. Mas e aí? Como viver isso de forma prática? Como transformar dor em devoção? Treino em transcendência? Você já se deu conta de que a primeira coisa que Deus deu ao ser humano foi o fôlego? Não um manual, não uma missão, não uma doutrina, um sopro. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Não foi um gesto simbólico, foi uma transferência direta de presença. A cada respiração que você faz, há um resquício disso. Há uma lembrança do Criador dentro do criado. E o que é o exercício físico, senão o aumento consciente da respiração? Um convite para voltar ao princípio, para sentir de novo o sopro original dentro do peito. Mas a gente esquece disso. A gente acha que está só suando, só puxando ferro, só queimando caloria. Mas não. Você está ativando um código divino que ficou adormecido. Você está dizendo para o corpo, eu não morri por dentro. Atividade física como reconciliação. Vamos ser honestos por um instante. Tem muita gente que treina para se punir. Comi demais ontem, vou correr até cair hoje. Não mereço descanso. Não mereço pausa. Vou me destruir até me sentir digno de existir. Mas isso não é saúde. Isso é autoflagelo disfarçado de disciplina. E Deus não te criou para se destruir. Ele te criou para se reconciliar. A atividade física pode, e deve, ser uma reconexão, não uma tortura. Um momento onde você escuta o corpo em vez de brigar com ele. Onde você percebe o que ele precisa, e não só o que ele merece. Onde você começa a curar aquilo que ignorou por tempo demais. Porque, no final das contas, o exercício verdadeiro não é movido por raiva, é movido por amor. Treinar é se lembrar de si. Sabe aquele sentimento de clareza que vem depois de um treino pesado? Ou a paz silenciosa depois de correr até faltar fôlego? Não é coincidência, é memória. É como se por alguns minutos você se lembrasse quem realmente é. Como se o suor lavasse não só a pele, mas os ruídos, as máscaras. Você já se perguntou por que tantas pessoas relatam experiências quase espirituais durante treinos intensos? Porque ali, no auge da vulnerabilidade física, a alma fala mais alto. Ali não tem mais ego, não tem mais pose. Só tem você, inteiro, presente, respirando, sentindo, sendo. E esse ser é oração. O corpo é instrumento, não inimigo. Por muito tempo, a espiritualidade foi tratada como se fosse uma fuga do corpo. Negue os desejos. Mortifique a carne. Domine-os. Mas será que foi isso que Deus quis? Ou será que o corpo é o palco da experiência espiritual e não o obstáculo? Pensa comigo. Jesus não veio ao mundo como ideia. Ele veio como corpo. Sentiu fome, cansaço, suor, dor. E ele honrou o corpo até o último instante. Como então podemos tratar o nosso como um fardo? O corpo não é o inimigo da alma. Ele é o veículo, a ponte, o violino onde a música da existência é tocada. E quando você treina, você afina esse instrumento. Não para ele ser perfeito, mas para ele ser capaz de tocar o que só você pode tocar no mundo. Ritual de presença. Tenta lembrar da última vez em que você esteve plenamente presente. Sem rolar o feed, sem responder mensagem, sem pensar no que vem depois. Só você, aqui. É difícil, né? Mas tem um momento em que isso acontece de forma quase automática, durante o esforço físico. É difícil pensar no boletão, no ex, no futuro, quando você está contando os segundos para terminar uma prancha abdominal. É no suor que o tempo desacelera, que a mente silencia, que o corpo finalmente diz,
Agora você está comigo. Essa presença, esse estado, é um dos estados mais próximos do divino. E você achou que estava só fazendo um cardio. O corpo como ferramenta de missão, tem gente que acha que cuidar do corpo é vaidade. Mas e se for estratégia? E se o seu corpo for a ferramenta que carrega a sua missão? Como você vai cuidar dos outros se está sempre exausto? Como você vai ensinar, inspirar, amar, servir, se o corpo não aguenta mais? Te carregar? Isso não é ego, é preparo. Cuidar do corpo não é sobre se exibir, é sobre estar pronto. Pronto para correr atrás dos seus chamados, pronto para brincar com seus filhos, pronto para ir até onde sua fé te levar, porque fé que só prega, mas não caminha, morre na beira da estrada. E Deus não quer soldados teóricos, Ele quer guerreiros inteiros. Exercício como liturgia. Liturgia é repetição com propósito. E se seu treino diário for isso? Um ritual, onde cada repetição não é só um movimento, mas um símbolo. Cada flexão é um eu posso. Cada agachamento é um eu resisto. Cada quilômetro é um eu continuo. Você começa o treino como alguém e termina como alguém mais inteiro, mais alinhado, mais centrado, mais vivo. Você não precisa de catedrais para encontrar Deus. Às vezes Ele está te esperando, no peso que você achou que não conseguiria levantar. Mas e quando tudo parece demais? Quando você tenta, mas não vê progresso? Quando o corpo trava, a cabeça pesa, e você sente vontade de desistir? Chega uma hora em que você não sente mais nada. Nem dor, nem prazer, nem ânimo, nem desespero. Você só continua, um passo depois do outro, um movimento após o outro, como se algo além de você tivesse assumido o volante. É nesse lugar silencioso onde o corpo já não reclama mais e a mente não tenta mais fugir, que você encontra algo sagrado. Não é uma visão mística, não é uma voz no céu, é só um silêncio cheio de significado. É aí que Deus responde, não com palavras, com presença, porque no fundo, Ele sempre esteve ali, esperando você cansar das distrações, esperando você ir fundo o bastante para encontrá-lo, e talvez, sem nem perceber, você tenha acabado de orar com o corpo inteiro. O que é, afinal, a atividade física? Será que é só uma questão de saúde? Será que é só estética, desempenho, disciplina? Ou será que é um lembrete? Uma forma de Deus te dizer, eu te fiz completo. Você só esqueceu como é ser inteiro. O mundo vive tentando fragmentar você. Divide sua fé da sua rotina, sua mente do seu corpo, sua identidade da sua história. Mas o exercício físico, quando vivido com propósito, é a contraofensiva. É quando você junta os cacos, é quando você integra, é quando você diz, hoje eu me movo, logo eu existo. E isso, meu amigo, não tem nada de superficial. Isso é profundo como o sopro que te deu vida, o que o suor revela. Durante séculos, o suor foi visto como maldição, fruto da queda, resultado do pecado original. Mas e se na verdade ele for símbolo de redenção? Pensa comigo. Suor é purificação. É toxina indo embora. É corpo tentando voltar ao equilíbrio. É o que acontece quando você se recusa a ser passivo diante da própria existência. Você pode suar por medo, ou pode suar por escolha. Quando você escolhe o movimento, o esforço, a presença, o suor deixa de ser castigo e vira batismo. Uma nova chance, um novo começo, uma nova relação com seu próprio templo. A metáfora do deserto. A Bíblia está cheia de desertos. E em todos eles, Regra é clara. Quem caminha, sobrevive. Quem para, morre. O corpo humano foi feito para atravessar desertos. Foi feito para resistir ao tempo, à dor, à escassez. Mas não sozinho. No deserto, Deus se faz pão, se faz nuvem, se faz direção. E talvez no seu deserto pessoal, esse vazio entre quem você é e quem deseja ser, a atividade física seja a bússola silenciosa, a nuvem que te mostra para onde ir, um dia por vez, um treino por vez, uma respiração por vez, até que, quando menos esperar,
Perceber que já Você saiu do vai- Egito e está mais perto da terra prometida. O treino invisível. Tem gente que não percebe, mas existe um treino acontecendo dentro do treino. Enquanto você corre, seus medos estão sendo dissolvidos. Enquanto você respira fundo, sua raiva vai embora. Enquanto você aguenta mais uma repetição, sua fé ganha musculatura. Você achou que estava só trabalhando o corpo, mas estava treinando a paciência, a humildade, a coragem de recomeçar, o exercício físico, quando vivido de forma consciente, é uma aula prática de espiritualidade. Você aprende que nem tudo vem fácil. Progresso real é lento. Dor não significa fracasso. E que, às vezes, a única coisa que você precisa fazer é continuar. Continuar. Mesmo sem motivação, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultado imediato. Porque, aos olhos de Deus, permanecer já é vitória. A oração mais honesta. Tem dias em que você não vai conseguir orar, não vai saber o que dizer, não vai ter forças para pedir nada. Mas talvez você consiga colocar o tênis, subir numa bicicleta, levantar um peso, fazer uma caminhada solitária sob o céu. E nesses momentos, sem perceber, você estará dizendo: Senhor, eu ainda estou aqui. Esse ainda estou aqui vale mais do que 1000 palavras. É fé encarnada. É espiritualidade encorpada. É o seu corpo dizendo ao universo: eu fui criado para resistir. E se você foi criado para resistir, foi criado também para renascer. Não é sobre o corpo, é sobre o todo. No fim das contas, a atividade física não é sobre ficar mais forte. É sobre ficar mais inteiro. Não é sobre mudar o que você vê no espelho. É sobre mudar o que você sente quando se olha. Não é sobre treinar para ser aceito. É sobre treinar porque já foi aceito. Pelo Criador, pelo cosmos, pela vida. Deus não criou a atividade física para te torturar. Ele criou para te restaurar. Porque o movimento cura, o esforço revela e a constância transforma. Treinar é lembrar quem você é e quem te fez. Última respiração. Então respira. Sério. Respira fundo agora. Sente o ar entrando. Esse é o mesmo sopro que ele te deu no começo de tudo. E se ele continua aí dentro, é porque ainda tem caminho para ser percorrido. Ainda tem força que você nem descobriu. Ainda tem músculo que carrega a fé. Ainda tem história sendo escrita no silêncio dos seus passos. E talvez, só talvez, a sua maior oração de hoje seja levantar e se mover.